Agora sim, a gente vai com Estevão Soares. Por que que a gente escolheu o Estevão Soares? É muito simples. O Estevão, vou apresentar melhor o nosso convidado aqui nessa entrevista remota, né, pelo Zoom. Ele é autor, consultor, palestrante especializado em estratégia digital. Ele trabalha há 20 anos no mercado de tecnologia, 10 anos especificamente. Ele surfa e surfa muito bem no marketing digital. Ele é palestrante de muitos eventos, né? Marketing digital, social media no Brasil, social media Week São Paulo, RD Summit também, vários eventos, Expo On, E-Commerce Day, Abrad ISP, tem muitos eventos, ele não para, eu não sei como ele tem tempo, mas eu descobri que ele não dorme, que ele é uma inteligência artificial, na verdade, é brincadeira. E aí, ele como consultor, ele fundou a Estratégica com ponto entre G e K, né? Estratégica. Em 2009, aí ele trabalhou com muitas marcas legais, Wine Vinho, Sete, Submarino, Johnson Johnson, Pinterest, Aspen, USP, entre outras. E ele também escreveu um livro, Mentropia, que é um guia para desenvolver sua estratégia digital. O fato é que ele hoje é muito relevante digitalmente, ele fala sobre tráfego pago, ele fala em primeira mão coisas que só ele sabe, que eu vou descobrir por quê, que é só ele que sabe, e ele é referência no mercado quando o assunto é tráfego de mídia paga, estratégia digital. Então, muito bem-vindo, Estevão. Queria falar aqui em nome de uma legião de fãs que você tem aqui na sede da Rede Meio Norte, que é em Teresina, no Piauí, e eu tenho certeza que em outros estados que nos assistem também. Bem-vindo ao nosso programa, prazerzaço conversar com você. Prazer, com certeza, é todo meu. Eu agradeço, assim, demais esse carinho todo. Eu tô super feliz, assim, de estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo pelo convite, pela consideração e principalmente pela generosidade na apresentação. Gostei muito. Pois é. E aí, Estevão, a gente te trouxe porque tem várias coisas acontecendo no mundo digital que tem a ver com tráfego de mídia paga, né? Que tem a ver com essas redes, com os ads da vida, que você fala bastante, e coisas que vão impactar isso, porque eu penso que tudo que acontece nesse ecossistema digital, um impacta o outro. E aí virou muita polêmica a questão do GEP-GPT, que é um assunto assim, que as pessoas atribuem polêmica, depois relaxam, depois vira polêmica de novo, por questões de privacidade. A gente sabe que foi uma coisa que pintou na área em novembro do ano passado, né? O mundo começava a entrar, tipo, em fim de ano, né? Nesse clima, e todo mundo virado para Copa do Catar, tinha muita coisa acontecendo, e aí teve um programa que foi considerado um passo adiante na inteligência artificial, mas depois trouxe muita polêmica, que é o ChatGPT. Eu queria saber tudo que você sabe sobre isso e onde é que a gente tem que estar atento nessa parada. Nossa, essa é uma pergunta muito, muito boa da sua parte. E assim, o ChatGPT, ele realmente, por que que ele é diferente, né? E por que que ele é diferente de tudo? Inteligência artificial não é novo, né? Da década de 50, na verdade. Mas essa implementação e a forma de usar é tipo, qualquer pessoa pode usar. Qualquer pessoa pode usar. Você só precisa saber fazer uma pergunta. Então, essa é a primeira grande vantagem do Chat GPT, que ele é uma busca que responde uma pergunta, na verdade, e qualquer pessoa pode fazer uma pergunta, né? Não precisa ser nada complexo, comandos específicos. E essa, na verdade, é uma categoria nova de inteligência artificial que se chama inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa é a nova queridinha do Vale do Silício e ela tem justamente esse contexto. Então, eu pergunto algo para ela, ela consegue contextualizar com base no quê? Uma série de dados que ela recebe, vários modelos matemáticos complexos, mas a saída de informação é muito simples. E uma das coisas que diferencia muito é o fato de ser conversacional. Até muita gente não sacou ainda como usar todo o potencial do ChatGPT, porque você pode continuar uma conversa, você pode fazer uma pergunta, eu adoro fazer uma pergunta específica. É assim, ó, explica para mim como se eu fosse uma criança de 10 anos. Eu adoro perguntar isso porque ele simplifica demais o processo e normalmente é muito fácil de entender. Outra coisa que eu gosto muito é, por exemplo, simplificar um conteúdo longo. Então, eu coloco assim, ó, simplifica esse conteúdo para mim em 5 tópicos e explica como se eu fosse uma criança de 10 anos. E sai o resultado. É tipo, é mágico. Então, essa questão da inteligência artificial generativa
ela inicia uma nova era da inteligência artificial, na verdade, e o ChatGPT é uma ferramenta que trouxe isso para o mundo. Ele é baseado em algo que é o protocolo, o algoritmo, vou colocar assim melhor, o GPT-3. Então é como se fosse um algoritmo que ele tem a versão 3 dele, e esse ano a expectativa é que saia a versão 4. A versão 4, a expectativa de vários especialistas é que seja de 100 até 500 vezes, às vezes, mais poderosa ainda que a versão atual que a gente tem hoje. E vai incluir coisas como, por exemplo, processamento de vídeo. Então, assim, eles até soltaram um comunicado recentemente falando assim: olha, a gente só vai liberar isso quando a gente conseguir garantir que as pessoas vão usar isso de forma responsável. Porque a gente cruzou uma linha. Aí lá atrás, se você for a nível de empresa, né, quem está por trás do Chat GPT é uma empresa que chama OpenAI, que é uma empresa que tem várias iniciativas de inteligência artificial. O Chat GPT é só uma delas. Tem o Dali, que é uma outra para gerar imagens também. Mas uma coisa interessante é que lá atrás, acho que 2019, se eu não me engano, a Microsoft investiu 1 bilhão no Chat GPT quando ele deixou de ser uma empresa sem fins lucrativos para ser uma empresa que ia ter fins lucrativos. Porque chegou no momento que eles falaram assim: olha, galera, acho que dá para ganhar uma grana aqui, né? Então, eles começaram a receber muito investimento. Até tem muita gente que confunde de forma errônea, falando que a inteligência artificial do Elon Musk, e na verdade, nessa época, ele já tinha saído da empresa. Ele ajudou, estava lá no começo da empresa, mas depois ele saiu da empresa por conta de uma série de conflitos que ele teve com a diretoria. Enfim, O hoje não Musk tem sendo absolutamente Musk, nada a né? ver. O É, Musk sendo Musk. nenhuma surpresa, né? Nenhuma Não. surpresa. E agora, eu não sei se eu tô se eu tô antecipando muita coisa aqui, que vocês Não, dizendo que eu pode tô falar, antecipando. pode falar, pode falar. Eu queria saber por que o temor das pessoas em relação ao chat GPT. Onde é que está a vulnerabilidade? Olha, eu perdi o sono, sim, real, 2 noites, não seguidas, mas eu perdi o sono pensando porque assim, ele vai automatizar muitas tarefas. Então, tem muitas tarefas mais pontuais que você pode basicamente ter uma pessoa que é o ChatGPT para executar para você. Escrever um e-mail, escrever uma carta, escrever por exemplo, um documento que você precisa escrever que é pautado numa série de regras específicas. Um documento jurídico, né? Ele pode, às vezes, ele não vai com certeza acertar tudo, mas você pode pedir para ele escrever um primeiro esboço para você revisar. Isso seria um trabalho, talvez, de um assistente, né? Você tem uma série de coisas assim, a produção de filmes, a produção de, por exemplo, quando você olha inteligência artificial aplicada hoje para imagem, você vai poder gerar personagens inteiros que podem responder, interagir e sem ter uma pessoa de verdade ali. Isso é muito louco. Então, assim, as pessoas começam a ficar ansiosas porque vai roubar o emprego de muitas pessoas, especialmente quem faz um trabalho muito operacional. E acho que muito do medo é esse. Eu fiquei com esse medo também. Porque eu acho que é real, assim como toda inovação, essa inovação vem, ela tem um lado muito bom e tem um lado extremamente negativo, que é, ela não se importa com as pessoas, ela vai atropelar as pessoas. Ela E pode entrar no piloto automático e ferrar a gente. sim, sim, com Fazer coisas certeza. que a gente Então, não está mandando. é d- de uma certa forma, sim, é assim, tem uma empresa, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, chama, não é nem nova, chama Do Not Pay, de pagar, né? Do Not Pay. É um robô advogado. E você paga uma mensalidade para esse robô advogado e ele vai entrar criar processo contra a difamação, ele vai processar grandes empresas por uso indevido de dados, ele vai fazer tudo. E aí ele já passou em exame da Ordem de Advogados dos Estados Unidos. O ChatGPT passou num exame de MBA da prestigiada faculdade, Universidade Wharton, nos Estados Unidos. Então, Sim. assim, não é um tipo de conhecimento que a gente vira e fala assim: ah, não, isso é só um robô cuspindo informação, né? Tá indo muito além disso. Eu acho que isso acaba gerando essa insegurança, e ainda mais sabendo que tá só no começo. Sabe um exemplo prático que eu acho legal fazer? Imagina isso numa Alexa. Imagina isso Estava num pensando dispositivo no nisso seu quando você estava relógio, falando. né? As É, coisas vão andar muito rápido de 2023 para 2000. é muita convergência. Eu ia até perguntar isso para você, assim, fazendo um exercício de predição, já já a gente entra na questão do tráfego pago,
O que que vem por aí, assim, você que sabe das coisas com muita antecedência? Aliás, por que que você sabe das coisas com muita antecedência? O Zuckerberg paga você para falar do Edis? Por que que a sua live é transmitida para o mundo inteiro, tem essa relevância e ela é bilíngue? Por quê? O que que você fez para ser gozado desse prestígio? Pode entregar tudo para gente. Não, não sou pago, inclusive, Zuckerberg, se estiver ouvindo aí, fica a dica, deveria. Mas sabe o que acontece? Eu gosto muito desse mercado, é um mercado que eu acompanho há muito tempo. A minha formação, inclusive, é administração, é negócio, então eu sempre gostei muito da parte de negócios, né? E eu faço isso há muitos anos. Então, eu acho que, assim, uma coisa que acaba sendo um diferencial interessante é que se você está fazendo algo durante 10, 12 anos, você sabe que você está apresentando e apresenta muitíssimo bem, você faz Obrigada. isso, é natural, né? É diferente de uma pessoa que está começando agora. Então, durante esse período, deu para acumular muita informação. Eu participo, por exemplo, de todas as reuniões de acionistas da Meta. Elas são abertas, qualquer pessoa pode participar, mas eu participo e eu faço um resumo. E eu faço isso há muito tempo. Então, eu participo de outras reuniões também. Então, a gente vai acumulando muito dado, muita informação. E é Em por isso primeira mão também, né? Porque você fura bastante, né? onde a informação vem mais quente. É uma coisa que, no decorrer dos anos, você começa a seguir, por exemplo, uma fonte legal são as pessoas que trabalham na empresa em cargos de engenharia, por exemplo, engenheiros sênior dessas empresas. Eles divulgam informação antecipada, projetos antecipados. E aí você tá lá para ouvir aquilo, Sim, entendeu? Então, sim, você sim. forma Fica a uma rede de dica. contatos que ajuda muito nessa questão da. E está dentro dos fóruns, dos ecossistemas, né? Relacionamento, é por isso que você sabe. Você me convenceu aí até a página 10, porque você tem muita coisa com exclusividade. Você não entregou tudo não pra gente, por quê? É brincadeira, Estevão. O que que vem por aí, voltando a essa pergunta, fazendo esse exercício de predição? O que que, dentro de redes sociais, por exemplo, toda vez que a gente fala, aqui mesmo no programa, a gente fala para o internauta e para o telespectador, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, aí a gente fica pensando, e a gente tem o nosso site ou blog que é abrigo de memórias, porque se os caras pirarem e tirarem tudo, ou bugar tudo, a gente não vai ficar refém. O que que vem por aí? A gente já está refém dessas coisas, né? O WhatsApp, quando sai do ar, mesmo tendo o Telegram, mesmo tendo outras alternativas, a gente vai ficar assim o tempo inteiro. Vem outras coisas que vão nos dar mais liberdade, nos deixar menos ansiosos? Eu acho que você tocou num ponto fantástico, que é a questão dos dados e da gente não depender das redes sociais. Tanto é que a grande tendência, a gente já entrando no assunto de tendências, é você ter acesso direto aos teus clientes, aos teus prospectos. Você coletar dados para você não depender de nenhuma rede social, de ninguém, para poder entrar em contato com os seus clientes. Então, o ideal é ter um trabalho de coleta do que a gente chama de leads, que nada mais é do que o e-mail, ou o WhatsApp, o telefone da pessoa, né? Então, eu ofereço algo de valor para ela. Então, a forma que funciona isso, na forma técnica, o inbound, ou marketing de conteúdo, funciona muito bem, porque eu produzo algo que tem interesse, para que as pessoas vão ter interesse, um público específico. E eu falo, beleza, eu te dou, mas você me dá seu e-mail ou você me dá seu telefone e aí eu te envio esse conteúdo. Então, o contato é meu. Quando a pessoa compra, eu tenho os dados de compra dela, eu tenho mais detalhes ainda. Então, a tendência, uma das maiores tendências é utilizar essa estratégia que é chamada de dados primários, ou first party data, né? Essa estratégia consiste em você ter cada vez mais os dados das pessoas para poder entrar em contato direto com elas e não depender, por exemplo, de uma ferramenta de redes sociais, de uma plataforma para entrar em contato. Então, a tendência é essa, ter o contato direto, esse é um primeiro grande ponto. Das redes sociais, para onde a gente está indo? Inteligência artificial é inquestionavelmente o caminho que todas as redes estão convergindo. Então, você falou bastante de convergência, o TikTok chegou e dominou uma boa parte do mercado justamente pelo potencial de recomendação que ele tem. O TikTok é mágico. Você abre e ele recomenda o que você quer, né? Com poucos, 3, 4 vídeos que você assiste, os próximos, ele com certeza vai mandar algo do seu interesse, e isso tem muito a ver com o algoritmo deles. Então, inteligência artificial foi o diferencial, o fator de diferenciação do TikTok. Aí fala, não, o Reels, o Instagram acabou. Não, não. O Instagram, ele é extremamente forte. Ele tem o dobro de tamanho do TikTok. As pessoas não têm ideia disso às vezes, porque o TikTok, apesar dele ser uma empresa de capital fechado e não ter muitos dados abertos, por isso que eu faço menos análise do TikTok, porque tem menos dados abertos,
ele tem aproximadamente 1 bilhão de usuários, enquanto o Instagram tem 2 bilhões de usuários ativos no mês. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos por dia. E o maior de todos é o Facebook. E as pessoas surtam, porque o Facebook é maior que o YouTube, entendeu? E as pessoas ficam assim, mano, como assim? É impressionante. Para quem faz ads, mídia patrocinada, eu faço, por exemplo, e trabalho com esses dados, né? Inclusive com esse cuidado de não ser vítima do data obsession e olhar o que o dado está te contando, porque o dado ele conta uma história, mas acho que a grande virada é você fazer pergunta para o dado. A gente não é treinado para fazer perguntas de nada, né? E o mundo está precisando de perguntas, inclusive os dados. E a gente olha e não faz aquela leitura, né? Assim, eu acho bacana, assim, porque o Facebook, ele é muito potente ainda. E as pessoas não dão mais valor ao Facebook. E elas não sabem a potência que ele é, né? Exatamente. Tem um grande potencial lá e, assim, precisa ser explorado. Agora, em termos de inteligência artificial, o Instagram tá fazendo um negócio que isso você vai gostar bastante. Eu acho até que você já sabe. O Instagram está trabalhando em algo que se chama um motor de descoberta, Discovery Engine, né? Eles chamam. Olha só, o Facebook sabe, a Meta sabe tudo que o TikTok está fazendo, então eles começaram a criar um motor de inteligência artificial para melhorar as recomendações deles. Até o ano passado eles fizeram isso muito rápido e tiveram que voltar atrás, que eles, né, pediram desculpa, falaram assim, oh, desculpa, a gente vacilou. Mas a ideia é muito boa, porque o motor de recomendação da Meta, ele vai incluir não só vídeo, mas texto, áudio, grupos, links, lives, ele vai incluir um ecossistema maior de recomendação, porque a Meta tem esses dados. O TikTok não tem esses dados. E a Meta tem uma outra vantagem, que, na minha opinião, é muito grande, que é com relação ao gráfico social. Hoje, se você olhar, as pessoas têm muito contato assim de amigos, tanto no Instagram como no Facebook. Isso não se repete no TikTok. Dificilmente as pessoas estão no TikTok com o comportamento de acompanhar, interagir com amigos. Eles querem receber um conteúdo. E, de acordo com uma pesquisa recente agora, de outubro, do Hootsuite, o motivo número 1 pelo qual as pessoas usam redes sociais é para manter contato com amigos e familiares. E é aí que eu acho que a Meta tem uma grande vantagem. Então, quando a Meta conseguir acertar isso, eu acho que eles vão fazer uma frente legal para esse algoritmo do TikTok, que hoje é incrivelmente superior ao do Instagram, não dá nem para comparar. Correndo pelas beiradas, a gente vê o YouTube com os Shorts, né? Que eles lançaram Shorts e eles têm uma vantagem em cima da Meta e do Instagram e do TikTok, que é o programa de monetização de criadores de conteúdo. O YouTube tem hoje o programa mais conhecido e o maior programa de monetização que existe no mercado. Então ele vai atrair muitos criadores de conteúdo, porque o Shorts começou a ser monetizado. Aliás, vai começar a ser monetizado a partir de agora. Então deve ter uma leva grande de pessoas produzindo conteúdo. Com essa questão do impacto da inteligência artificial, olha só, a Microsoft, ela não consegue concorrer frente a frente com o Google e ela não consegue concorrer diretamente em redes sociais com outras empresas ainda. Mas vale lembrar que o LinkedIn é da Microsoft. E aí essa tecnologia do ChatGPT dentro do LinkedIn, dentro do Bing com a busca, lembrando que a busca do Facebook é Bing, não é Google, né? Um outro fator interessante. A Microsoft pode se tornar um player muito interessante no mercado, num prazo muito curto também. Então, também um outro ponto de interesse é que a Microsoft quase foi responsável pelo TikTok nos Estados Unidos, quando na era Trump teve aquele debate todo, não, vai sair dos Estados Unidos, não vai. A Microsoft era uma das potenciais, assim, estava ali concorrendo com a Oracle para administrar o TikTok nos Estados Unidos. Hoje isso é feito, os data centers são feitos pela Oracle. Então, assim, acho que inteligência artificial é uma grande tendência e recomendação por parte das redes sociais, por parte de quem trabalha, quem atua, quem faz, independente se você tem uma lojinha pequena, se você é uma grande empresa, ter dados e acesso direto aos usuários, eu acho que isso é incrivelmente insubstituível. E conforme muitas pessoas estão produzindo conteúdo em massa e perdendo a personalidade, criar comunidade, relacionamento vai ser o diferencial, assim,
mais do que nunca. Você tá ali com a pessoa, conversar, falar o nome dela, interagir diretamente com ela. Isso é algo que a inteligência artificial vai demorar um pouco para fazer. Então você tem uma oportunidade para construir esses relacionamentos agora. Então acho que esses são 3 pontos bem interessantes aí para o futuro. Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era como se manter um creator, né, um criador relevante dentro disso tudo. Aí eu vou passar para a próxima, para a gente já ir caminhando para o final da entrevista. É fato que as mídias patrocinadas no Facebook, no Instagram, principalmente no Ads, elas entregaram menos. Primeiro que a gente enfrentou um período de política onde eu estava todos os políticos anunciando. Particularmente aqui eu estou falando do caso do Brasil. E depois a gente percebeu que foi perdendo a força. O valor do ticket, do lead, né, ficou muito mais alto e estão entregando menos. O que aconteceu? Vale a pena ainda fazer ads em grandes escalas ou a gente tem que procurar outros caminhos? Ali, eu vou te falar, é muito dependente dos períodos. Por exemplo, logo depois das eleições, depois da Black Friday, depois do Natal, tem um Sim. período que a Meta chama de quinto trimestre, que é do dia 25 de dezembro ao dia 10 de janeiro. Esse período, por exemplo, quem fez anúncios viu que caiu o preço, no geral, entendeu? Então, acho que tem muitas oportunidades e a forma de burlar um pouco essa questão do aumento com base na concorrência é não depender só da concorrência. Como é que você faz isso? Você produz conteúdo orgânico, produz conteúdo ali, no seu Instagram, seu Facebook e tal, as pessoas direciona para o seu site. As pessoas que engajam com esse conteúdo, você cria uma audiência para trabalhar anúncios para essas pessoas. Então a gente fica falando o tempo todo, a gente fica falando, desculpa, mas é porque eu não posso perder, a gente fica falando o tempo inteiro para o mesmo público? O algoritmo entrega o teu anúncio para o mesmo público? Aí a gente entra numa outra questão, o anúncio e o conteúdo orgânico. O anúncio, você está normalmente apresentando algo, um conteúdo adicional para nutrir aquele usuário, alguma coisa para vender. A produção de conteúdo mudou completamente, porque, por exemplo, o Instagram, ele trabalha com algoritmos diferentes. O algoritmo do Stories é um, o algoritmo do Reels, que é o que você deveria usar, inclusive, para atingir um público novo, é outro, e você deveria usar por conta disso. Tudo que vai para o Reels, ele tem um potencial para sair do teu número de seguidores. Então, a melhor forma no Instagram, por exemplo, de atingir um público novo é com o Reels, porque o algoritmo dele foi feito para isso. Se você produz um carrossel, não é que ele tem menos alcance, é que ele vai ser mais direcionado para a audiência que já te segue. Então, se você combina uma estratégia, uma boa estratégia de conteúdo, de produção de conteúdo com anúncios, e a estratégia de aquisição de dados desses usuários, desses leads, Aí o desses pacote fica prospectos, completo. aí o pacote fica completo. Aí você fecha realmente uma estratégia que é mais essencial do que nunca agora a gente ter. Estevão, para encerrar, eu vi um post teu dizendo que todo mundo acha que o Zuckerberg, ele está, tipo, aficionado e gastando muita grana com o metaverso. E, na verdade, ele não está muito aí para o metaverso. É verdade isso? Você tem fontes fidedignas? Você falou com ele sobre isso quando? Ele deu uma entrevista num evento do New York Times falando sobre o investimento que ele faz. Então, 20% do investimento da Meta vai para o metaverso só. 20%. 80% vai para os aplicativos, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram. Então, ele está tratando isso mesmo como uma aposta no futuro e ele sabe que não vai dar grana agora, né? Então, eles estão investindo. O Reels, inclusive, é tratado da mesma forma. Né? Eles sabem hoje um dado legal do Reels recente é que fora da China, dados da China a gente não tem. Fora da China, o tempo que as pessoas gastam no Reels é equivalente a 50% do tempo do TikTok. É a metade do tempo? É, mas é interessante pelo tempo que existem os Reels, né? Então, assim, hoje, agora, a gente está numa época que está rolando o Fórum Econômico Mundial, em Davos, né? Sim. Eles acabaram de anunciar a versão deles do metaverso, em colaboração com a Microsoft, com a Century e a Meta. Então, assim, o metaverso tá na sua infância. É um tipo de coisa, do mesmo jeito que inteligência artificial teve 50 anos para amadurecer, o metaverso vai precisar de 10, 20 anos aí, na minha opinião, para realmente ser algo que as pessoas vão participar mais ativamente. Muito legal. Olha, muito obrigada pela tua entrevista. A gente super amou, gostou demais. Você vai participar outras vezes do nosso programa e a gente vai conversar sobre outros assuntos. E você provou para a gente, mais uma vez, para quem te acompanha, que você tem essa relevância e por que você tem essa relevância. O teu conhecimento é
Tipo, envolve muita, muita, muita coisa. Sabe muito, muito. Muito obrigada pela entrevista e a gente se vê mais vezes, né? Em outros momentos. Por favor, pode chamar que eu venho. Eu adorei a recepção, o carinho. Foi muito bom conversar com você. Muito bom bater papo com você. Vai ser um prazer participar outras vezes, tá? Gente, esse foi o Estevão Soares, tá? O cara que quebra tudo quando o assunto, né? Quebrar de arrasar quando o assunto é tráfego pago ou qualquer coisa ligada à tecnologia. Ele sabe em primeira mão e eu vou descobrir, depois vou contar para você, tá bom? Tchau, Estevão. Obrigada, querido. Obrigado você. Até mais. Tá, então, gente, entrevistamos o Estevão Soares, né? Essa figuraça, a gente aprende muito com ele, eu sou super fã. Os times que eu coordeno na área de estratégia com dados, né? Queria mandar um pessoal para o timaço lá do Senac, Emanuel, Marcelo, principalmente, mas principalmente o Emanuel. A gente é super fã desse cara, ele é um querido e ele ensina muito, troca muito, lives maravilhosas de fato.